pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês a respeito de andar com Deus. E a gente tem vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres que andaram com Deus. E o resultado deste andar com Deus, ele é sempre com um resultado final bom. Ele é sempre com um resultado final gratificante. Por mais que o andar, o período de estar na terra, de andar, seja difícil, seja em tempos difíceis, mas o resultado final deste andar com Deus é de vitória, é glorioso. Eu quero falar aqui a respeito da vida de Enoque. Enoque foi pouco citado, foi curta as citações a respeito dele na palavra de Deus, na Bíblia, mas se a gente perguntar para qualquer pessoa que ler a Bíblia, qualquer pessoa que tem alguma informação sobre a Bíblia, ela vai saber a respeito de Enoque. Porque o testemunho de Enoque foi tão importante que não precisou ter um livro todo a respeito dele, que não precisou ter capítulos e capítulos falando sobre ele, porque o que fez Enoque ser conhecido, o que fez ele ser destacado, foi por ele ter andado com Deus. Pelo testemunho de vida dele, de ter andado com Deus. Eu encontrei apenas 2 textos falando a respeito de Enoque e eu quero ler estes textos aqui. O primeiro deles está em Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Depois em Hebreus 11:5 fala novamente sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E agradar a Deus, andar com Deus, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, porque exige de nós renúncia, exige de nós abandonar hábitos que para nossa carne é agradável, é bom, exige ter uma conduta que agrada a Deus. Então andar com Deus é gratificante, mas andar com Deus não é tarefa simples. E a gente não precisa falar para ninguém, a gente não precisa expor para ninguém que a gente anda com Deus, porque o que de fato vai falar se a gente anda com Deus ou não são as nossas ações. O que de fato vai demonstrar que nós temos comunhão com Deus, que nós agradamos a Deus, são as nossas atitudes, são as nossas falas. E a cada dia que a gente anda mais próximo de Deus, a cada vez que a gente procura mais agradar a Deus, isso fica nítido. A gente não precisa falar. A gente não precisa sair declarando para todo mundo que anda com Deus, porque as nossas ações, elas vão falar mais alto. E às vezes a gente pode pensar o seguinte: Enoque andou com Deus naquela época e hoje é muito difícil andar com Deus, o mundo está muito conturbado, as coisas estão muito difíceis e não são dias fáceis. Então, a gente vê na palavra de Deus que aquele tempo que Enoque andou com Deus não eram tempos fáceis, porque Enoque ele viveu pouco antes de Noé. E a gente vê aqui em Gênesis 6, no versículo 5, retratando o período que Enoque andou com Deus. E fala o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Então a gente vê aqui
que o quão gratificante foi para Deus a vida de Enoque. O quão importante foi para Deus ter um homem que viveu nesses tempos em que o coração do homem, a inclinação do homem era somente para o mal. E Deus viu um homem que procurou andar com ele, que priorizou andar com ele, que priorizou agradar a Deus. Imagina o quanto se encheu o coração de Deus de alegria. Assim como cortou o coração de Deus ver o homem, ver a humanidade caminhando para o mal, inclinando para o mal. E ele cortou o coração dele isso. Algo que ele criou, criação dele. E ele vê que estava inclinando para o mal, para as coisas que não agradavam a ele. Mas ao mesmo tempo ele olhou e viu um homem que procurou agradá-lo. Que não foi influenciado por aqueles outros. Que não foi no mesmo caminho, no mesmo ritmo daqueles outros. Mas procurou agradar a Deus. Ele fez a diferença. E aí a gente vê que os dias de hoje não são fáceis, mas que não é impossível andar com Deus, que não é algo que nós não podemos fazer, não que seja da nossa própria capacidade. A gente precisa do Espírito Santo de Deus habitando em nós para que a gente consiga andar com Deus. E em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 1 ao 5, diz o seguinte: saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes também. Então, isso aqui estava falando dos dias que estavam por vir. E a gente tem vivido isso. A gente tem visto todas essas características aqui. Todos esses adjetivos aqui, a gente tem visto isso no mundo. A gente tem visto isso nas pessoas, infelizmente. Então, quem afasta-se disso, quem quer ser amigo de Deus, vai agradar a Deus, vai andar com Deus, vai testemunhar a respeito de Deus. E isso vai alegrar o coração de Deus, isso vai alegrar o coração do Pai. Então não é impossível andarmos com Deus nos dias atuais, nos dias difíceis, porque Enoque conseguiu andar com Deus mesmo naquele tempo em que os homens também tinham essas características aqui, tinham esses adjetivos aqui. E em Filipenses 2, no versículo 15, diz o seguinte: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, para mim, para você, para todos quantos conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos brilhar como estrelas no universo. A luz de Deus que estiver em nós, ela precisa ser irradiada, ela precisa ser vista. Como eu disse, a gente não precisa falar. Claro que a gente precisa falar do amor de Deus, a gente não precisa de falar da gente, que eu ando com Deus, eu sirvo a Deus, eu sou um discípulo de Jesus. A gente não tem necessidade de falar isso, mas a gente tem necessidade de brilhar, de externar a luz de Deus que está dentro de nós, dentro das nossas vidas, dentro dos nossos corações. Não podemos colocar a culpa nos tempos atuais. Não podemos colocar a culpa em que vivemos em uma geração corrompida, em uma geração degradada. Não podemos colocar a culpa nisso. Mas nós temos que ser luz. Nós temos que tornar luz.
Então, nós precisamos de andar com Deus, para que as pessoas possam ver Cristo em nós e isso possa despertar nas pessoas uma necessidade também de agradar a Deus, uma necessidade de andar com Deus, de fazer a diferença, de agradar o coração de Deus. Fácil não é, mas não é impossível também, porque se nós quisermos agradar a Deus, se nós nos dispusermos a agradar a Deus, Ele vai vir com seu auxílio, Ele vai derramar sobre nós o Espírito Santo e nós vamos ter força para servi-lo. Mas como eu disse no início, nós precisamos abrir mão de coisas, nós precisamos de renunciar coisas para andar com Deus, para agradar a Deus. Então é estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje e gostaria de animar a vocês a cada dia mais procurar andar com Deus, procurar a cada dia mais agradar a Deus com ações, com a vida, para que assim as pessoas possam ver a luz de Deus brilhar em vocês, que assim as pessoas possam ver a luz de Deus brilhar em mim. E eu agradeço por você ter assistido este vídeo até o final. Se você ficou até o final, eu peço para você compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que possa abençoar a vida de outras pessoas também. E não deixe de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal e de ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.